E hoje aqui comigo o Marcelo Ramalho. Vamos conversar sobre Design Thinking para sair da crise. Tudo bem, Marcelo? Olá, tudo bem? Bom te receber aqui. Prazer estar aqui com vocês. Agora começa já me explicando o que é o Design Thinking, Marcelo. Então, alguns chamam de uma abordagem, outros chamam de metodologia para resolver um problema, usando processos criativos. Eu gosto de usar uma metodologia flexível, porque ela é justamente isso. Ela tem as etapas, ela tem alguns critérios para você seguir, mas você pode adaptar à sua realidade. Tanto uma grande empresa, uma pequena empresa, se é para um serviço, se é para um produto, você pode adotar essa metodologia que vai fazer com que você desenvolva com pessoas, né, para pessoas, e ela é centrada no ser humano, então ela é focada no cliente final ou na pessoa qual tem o problema para ser resolvido, e você vai resolver esse problema usando essas metodologias. Apenas em momentos de crise que você aplica essa metodologia, Marcelo? Não, eu gosto de falar em crise porque pode ser uma crise de atendimento, pode ser uma crise financeira da empresa, é um problema de alguém, então é um momento em que alguém está com uma crise, pode não ser a empresa, pode ser a crise do cliente, algo que o cliente tem uma demanda, uma angústia que precisa ser resolvida. Então a gente se colocar no lugar do cliente para que possa resolver esse problema. Por isso que a gente chama de crise, para você entender que existe algo, uma situação, um problema para se resolver. E me parece que você pode aplicar em qualquer departamento da sua empresa? Em qualquer departamento da sua empresa e com todas as pessoas dos departamentos. Isso é que é interessante. Não é, já que a gente está falando de cliente, eu vou resolver um problema para o cliente, então eu vou contar com as pessoas de marketing e de vendas. Não. Eu gosto sempre de contar com pessoas da área financeira, da área jurídica, da área de logística, do atendimento, todas as pessoas que estão envolvidas no processo, na administração, no recursos humanos, para que você possa uni-las, mas não para que cada uma tenha o seu próprio olhar do seu departamento, mas que cada uma colabore com a sua forma de pensar, que são formas de pensar diferentes. Então você move a empresa toda para você fazer um trabalho em grupo. É uma metodologia totalmente humanizada. Totalmente humanizada, feita em grupo. A gente às vezes pinça pessoas, né, escolhe pessoas de cada um dos departamentos, porque não pode parar a empresa toda, ou se a empresa for pequena, você para durante um período, porque é um processo rápido também, e ela é exatamente isso que você falou, humanizada, ela é centrada no ser humano. A gente vai resolver o problema das pessoas. E às vezes a gente tem que entender o seguinte, o problema do empreendedor às vezes está no cliente, então a gente compreender qual é o problema desse cliente, resolver o problema desse cliente para que você possa ter resultados expressivos para a sua empresa. É uma resolução ou também pode ser usada como uma precaução? Antes de eu ter algum problema, eu já vou ter essa metodologia aqui na minha empresa. Você está resolvendo o problema ou compreendendo alguém. Você pode não estar, você está atendendo o seu cliente, mas você quer melhorar o seu atendimento. Então você quer compreender coisas que às vezes está nas angústias, mas que ele está satisfeito com você. Mas você quer melhorar ainda mais esse atendimento. Então você está se precavendo da concorrência e melhorando o seu serviço, mas compreendendo quem? Olhando quem? Esse cliente. Talvez um problema que ele não te contou, então talvez esse é o detalhe da precaução, ou talvez é um problema que ele tem que talvez ele nem saiba que tenha. E quais as principais vantagens de uma empresa ter essa metodologia, Marcelo? Isso que é legal. Em 2008, o Fórum Mundial Econômico recomendou o Design Thinking como uma das metodologias para você resolver problemas, né, baseado em alguns princípios. O primeiro é que é de baixo custo. Né? Então pode ser para uma pequena empresa, para uma média empresa, para uma grande empresa. A empreendedora ama essa palavra, né? Então, baixo custo no momento de crise ou no momento em que você, e hoje de alta competição. Você pode não estar em crise, mas todos estamos passando por um momento de alta competição. O segundo fator é a rapidez. Então você consegue pegar um problema, compreender esse problema através da primeira etapa, que é o desafio, e você consegue aplicar e desenvolver todas as outras etapas do Design Thinking de uma forma muito rápida. Então a rapidez é o segundo fator interessante. E a terceira é aquela que você comentou, da humanização, do ser humano, centrada no ser humano, centrada no cliente. Então se você está criando uma solução rápida, de baixo custo, centrada no cliente, ela vai te trazer resultados muito mais rápidos e muito mais expressivos para a empresa. Você falou em etapas, quais são as etapas do DT? O DT tem várias etapas e aí entra naquela metodologia flexível. Eu vou falar de algumas etapas que é as mais usuais que a gente tem no mercado e que as pessoas podem desenvolver, estudar elas e aplicar na sua empresa. São variáveis? São variáveis. Você pode ampliar, pode replicar, fazer novamente uma etapa, repetir uma etapa, mas você pode usar um modelo mais simplificado, né? Então, tem várias templates na internet, ou então em livros, na academia também,
O primeiro dela é chamado de empatia, que eu gosto de chamar de desafio. Justamente porque o grande desafio é você compreender exatamente qual é o problema. Então eu tenho que entender o problema de maneira correta. Eu não posso pegar um problema que eu acho, que você acha, mas que não é o problema do nosso cliente, que não é o problema daquela pessoa ao qual eu estou focando e centrando. A partir do momento em que eu compreendo esse problema, eu desenho a persona, a identidade desse meu cliente. Né? E essa compreensão, ela vem com o ponto de vista de diversas pessoas de diversos departamentos. Exatamente. Olha, e também que legal. E no momento do desafio, você também está juntando informações. Você pega pesquisa de mercado, pesquisa de dados, né? Dados que você tenha para você poder explanar para as pessoas que vão participar do momento criativo para aquele problema. Você pega todas as informações nesse momento e você desenha o seu problema. Desenha literalmente, desenhar mesmo. Eu peço para as pessoas desenharem o problema. Então pega os relatórios, pega as ideias que estão tendo, as percepções que estão tendo do problema e vamos desenhar. Porque aí entra o raciocínio visual. A gente vai trabalhar muito mais isso, o raciocínio visual dentro do Design Thinking. Essa é a primeira etapa. Né? Logo depois a gente tem a etapa que é a divergência, que é divergir. Mas não é brigar, não é a pessoa entrar em conflito uma com a outra. Mas cada um caminhar com ideias próprias, em que você pega post-its e tenta expressar suas ideias através dos papeizinhos. Né? Então você começa a olhar aquele desenho que vocês fizeram juntos, ou seja, você participou da elaboração desse problema e cada um começa a desenvolver ideias para solucionar aqueles problemas. Essas ideias vão vir repetidas, essas ideias vão vir complementares e essas ideias vão vir similares, né? Muito parecidas também. Então você vai depois fazer esses agrupamentos de uma forma conjunta. Você estava sozinho fazendo lá, de maneira divergente, mas depois você junta o grupo novamente e o grupo começa a trabalhar junto novamente. Olhando todos os post-its, você usa as paredes, se você não tiver parede, usa janelas, usa o chão, ou seja, o Design Thinking não pode se limitar aos recursos que nós temos. É justamente para a gente pensar em baixos custos. É óbvio, se você tiver uma estrutura grande, você vai utilizar a estrutura, senão você faça na estrutura que você tem. Depois você conversa com o seu grupo e começa a fazer os agrupamentos, que é convergir as ideias. Aí você começa a pensar nas ideias como elas são. E aí você já tem um panorama de tudo aquilo que você vai desenvolver no Design Thinking. Aí você faz mais um período de pesquisa, em que você pode parar um pouquinho e refletir sobre aquelas ideias e tentar descobrir se já existe, quais são as limitações, quais são os custos para aquelas ideias. Pensar naquela ideia, como eu vou viabilizar e prototipar essa ideia para frente. Depois do período de pesquisa, eu posso até voltar para divergir novamente, convergir. Mas no modelo simplificado, você para e conversa, bota as pessoas para conversarem sobre as ideias, olhando para o problema, olhando para as soluções que vocês já começaram a criar. E aí sim, que até aí a gente já estava fazendo o quê? Uma metodologia que é uma grande reunião, usando metodologias, por exemplo, de brainstorming, que às vezes ela é um pouco desorganizada, porque as pessoas vão dando as ideias, mas não há uma anotação, não há um critério, não há as etapas bem definidas. O Design Thinking ele vai ter as etapas bem definidas, isso que é interessante. Então é bom você antes se programar, dizer, olha, nós vamos parar para almoçar, nós vamos parar para tomar o café, essas etapas vão se complementar e ser definidas com o tempo definido que você criou para aquele momento. E depois que você olhou tudo isso, você vai prototipar. Aí você começou a fazer o Design Thinking, que é novamente pegar a mão na massa e utilizar materiais. A gente usa muito mais hoje em dia materiais mais recicláveis, né, ou reutilizáveis, né? Então utiliza-se o Lego, utiliza-se storyboard, storytelling, para você ilustrar exatamente e explicar a sua solução. Então você vai olhar o seu problema, aquele desenho inicial que você fez, depois você tem todo aquele trabalho que vocês fizeram juntos com os post-its, e aí sim a equipe vai desenvolver um protótipo. Esse protótipo vai ser apresentado. Se esse protótipo ele é um protótipo de um produto, por exemplo, ele vai ser tangibilizado através dos materiais. Você pode usar papelão, você utiliza vários materiais para realmente criar aquela solução. E caso você esteja fazendo um serviço, você vai contar uma história. Então você pode fazer uma encenação, e no caso de uma encenação de um serviço, é interessante filmar, para que depois você possa registrar e aí sim você trabalhar aquele desenvolvimento daquele produto para você testar no seu mercado. Caramba, né? Muito legal, gostei bastante, hein, Marcelo? E a durabilidade dessa metodologia dentro da empresa depende do tamanho do problema, do tamanho da empresa, do pessoal? Depende dos 3 fatores que você citou. Do tamanho da empresa. A gente pode fazer uma metodologia dessa até em 8 horas.
Então você vê como é rápido. Horas. Eu estava imaginando semanas. Não, por exemplo, você pode fazer... Eu fiz numa empresa de educação em que a gente fez a definição de 10 problemas. Então, o desafio foi feito anteriormente. Então, a gente parou para fazer esse desafio com várias equipes desenhando os problemas. Elas desenharam os problemas, aí sim, a gente depois definiu as etapas seguintes em 8 horas. Mas a parte de desafio gastou-se um pouco mais de tempo. Numa outra empresa de educação, eu fiz isso em 8 horas. A gente desenvolveu, através de olhares de pesquisas, de experiência dos alunos, a gente desenvolveu soluções baseadas em um só dia. Às vezes você pode gastar um pouco mais de tempo. Quando a gente para aquela pesquisa, você dá um tempo para a equipe respirar e voltar no dia seguinte. Há processos em que você pode fazer até em 1 semana. O ideal é o quê? Depende do tamanho da empresa, depende do formato que você escolher. E da disponibilidade do pessoal, exatamente, da quantidade de pessoas que você quer reunir. Eu já reuni, para fazer Design Thinking, 100 pessoas. Mas você quem decide isso? Vou precisar de tantos colaboradores? Ou é a empresa que As equipes eu procuro montar em equipes de 5 pessoas. Né? No mínimo, uma equipe tem que ter 5 pessoas. E aí você pode juntar, às vezes, para o mesmo problema, 5, 6 equipes, para que cada uma tenha uma visão diferente. Às vezes você vai pegar dentro dessas equipes, olha, isso aqui é muito legal, mas por que a gente não pode juntar com isso? Aí dentro da própria apresentação, aquele grupo que ia apresentar, a gente quer refazer o nosso. Não, vamos apresentar assim mesmo, porque isso pode compor uma grande solução que a gente vai ver mais à frente. Então pode ser um grupo grande, pode ser grupos pequenos. Isso depende do tamanho do projeto e das quantidades de problemas que você quer resolver. Se você tem vários problemas, como nesse exemplo que eu lhe citei, a gente fez com 100 pessoas. Então eram 10 problemas, então a gente fez uma grande divisão. Mas eu já fiz numa grande... Em 2 dias, esse de 100 pessoas. 100 pessoas foram 2 dias. Numa outra empresa de cosméticos, a gente tinha o problema já definido, então a gente fez um momento de 8 horas, mais ou menos, né? Então fizemos as primeiras etapas, paramos para fazer pesquisa e aí a gente resolveu convidar um cabeleireiro, porque era um produto profissional. E a gente convidou um cabeleireiro para conversar com ele, para as pessoas conversarem com ele. Então conversaram com esse cabeleireiro, tiraram mais algumas informações. Antes elas tinham filmes dos salões de beleza, das formas com que eles trabalhavam, aí conversaram com uma pessoa e depois disso elas desenvolveram o protótipo. A gente gastou aí um pouquinho mais de 3 dias, né? Mas também num processo relativamente rápido. Mas eu já fiz resultados e processos de Design Thinking que com 8 horas você consegue, desde a primeira etapa até a etapa final, desde das pessoas chegarem só sabendo que vão resolver problemas, mas não sabendo nem quais problemas são, em que alguém vai apresentar, alguém já se preparou antes, normalmente um mediador que está preparado para isso, pode ser um mediador da empresa, mas a gente recomenda que procure uma pessoa de fora, né? Ou a não ser que tenha alguém que tenha conhecimento das metodologias, porque a gente tem os critérios, porque as pessoas às vezes têm a dificuldade de compreender o problema da pessoa. E aí começam a pensar em si próprios. É porque o financeiro não está recebendo. Gente, isso é um problema nosso, não é um problema do cliente. Né? É porque o entregador não está conseguindo entregar a tempo. Não, esse é um problema seu ainda. O problema do cliente é que a mercadoria está chegando atrasada. Então a gente tem que fazer esses ajustes. E aí é importante que tenha uma pessoa que conheça todas as metodologias, todas as etapas. Muito interessante, Marcelo. E é uma metodologia completamente democrática. Qualquer empresa você pode aplicar. Qualquer empresa. Escritório de advocacia, consultório médico, empresas de educação, curso de inglês, indústria, comércio. Você pode aplicar em qualquer segmento e qualquer tamanho de empresa. Pode ser uma empresa que está começando, às vezes um empreendedor sozinho. Quando eu faço com um empreendedor sozinho, que às vezes tem 1, 2 pessoas, eu peço para então vamos convidar mais algumas pessoas para poder trazer ideias novas, porque a gente tem que ter mais cabeças, mais formas de pensar diferentes. Então a gente não junta pessoas só para que a gente tenha um grupo e ser algo como um entretenimento. Não, eu preciso de modelos, de formas de pensar diferentes para chegar a ter uma solução. Trabalhar com pessoas, muito bom. Marcelo, adorei nosso bate-papo, muito obrigada, viu? Muito obrigado. Espero você mais vezes aqui no nosso programa. Será um prazer. E para você que quer saber mais sobre os conteúdos, acesse o nosso site, inscreva-se nas nossas redes sociais, envie suas perguntas e sugestões. Até o próximo programa.